Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Oswaldo Cruz. Nessa manhã entre sol, entre nuvens, mas felizmente sem chuva, pelo menos agora, né? É uma bênção estarmos aqui hoje, reunidos, para mais uma palestra, para mais momentos de reflexão. Eu gostaria de pedir, de lembrar que ou desligassem ou tirassem o som dos celulares, para que não tocassem durante a palestra, não tirassem o foco, a atenção da nossa reflexão. Vamos fechar nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos deixar a espiritualidade trabalhar, trazer os bons fluidos, as boas energias, nos inspirar para que possamos deixar fluir, refletir sobre a leitura que será feita, sobre a prece que vamos receber, a palestra que será dada pela nossa irmã, para que possamos deixar a mensagem do nosso Mestre Jesus penetrar, nos aclarar, nos ajudar a seguir a sua luz. A leitura é do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Emmanuel, feita pelo Francisco Cândido Xavier. É a lição 76, socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparecer oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Vou pedir à nossa irmã Sandra para fazer a prece inicial. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade desta casa, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouquinho mais tudo aquilo relacionado à doutrina dos Espíritos. Pedimos a Deus, Pai, que nos abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E pedimos ainda uma bênção especial para Eni, que vai nos trazer o resultado de seus estudos. Que assim possa ser, graças a Deus. E eu gostaria de pedir àqueles que nos assistem de casa, que ao final da palestra, curtam e façam comentários, não apenas no chat, mas nos comentários mesmo que aparecem logo abaixo. Eu vou passar a palavra então para a nossa irmã Eni, que vai nos trazer hoje o valor absoluto do invisível. Bom dia a todos. Tá dando para me ouvir ou tá baixo? E agora? Melhorou? Ótimo. O tema dessa manhã é um tema... Tá baixo? Eu já tô com o volume máximo, Júlio. Tem como mexer aí? Hein? Tô. E agora? Ah, agora tá alto. Até eu tô ouvindo. Pronto. Eu que tinha que abaixar um pouco. Agora tá normal? Bom dia novamente, para a gente recomeçar. Depois da microfonia, né? O tema dessa manhã é um tema para despertar um pouco de reflexão em cima desse mundo que a gente vive, que tem 1001 coisas ao nosso redor que distraem a nossa atenção para aquilo que é verdadeiro e faz a diferença na nossa vida. Vem aqui, obrigada. A própria mensagem falou muito, né, sobre o nosso olhar para a vida, para a humanidade. A gente, como ser humano, a gente usa muito o nosso discernimento para fazer julgamento das coisas e das pessoas. Basta a gente estar na internet mesmo, né, nas redes sociais, a gente vai rolando a página, vai vendo os posts que são colocados. A gente sempre dá pitaco e tem opinião, não é verdade? E é tão fácil a gente julgar e dizer, mas fulano deveria ter feito assim, assado. Porque quando a gente não está no lugar das pessoas, é fácil a gente dizer o que elas deveriam fazer. O difícil é quando a gente está com o poder de fazer e pegar para fazer na realidade. Madre Teresa de Calcutá, ela tem um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: quem julga não tem tempo para amar. E aí a gente pensa do que a gente tem feito do nosso tempo no dia a dia. Eu estou usando o meu tempo para ser um elemento social que soma ou ser um indivíduo que só diminui e que divide numa sociedade. E são reflexões que nós precisamos fazer com urgência e com uma certa profundidade, porque é isso que vai fazer não só a diferença na sociedade, mas é isso que vai fazer a diferença na nossa própria vida. Quando a gente desencarnar, a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente recebeu. Cada um, não é um privilégio ser meu, é de todos nós isso, é de todos. Todos nós teremos que dar conta da nossa administração, né? Diz lá a parábola do administrador, que foi proferida por Jesus. Então, nós vamos ter que dar conta da nossa administração, da administração do nosso corpo, do nosso tempo, das oportunidades que nós tivemos e muitas vezes jogamos fora. Então, o valor absoluto do invisível, o que é absoluto não é relativo, é absoluto, como o próprio nome disse. Mas é importante a gente, às vezes, falar do óbvio para lembrar-nos da reflexão que nós deveríamos fazer. Há tantas coisas que têm tanto valor, mas que não é visível aos nossos olhos. E a gente está correndo atrás daquilo que chama atenção. A gente quer novidades, muitas novidades, enquanto que muitas vezes na vida a gente não deu conta daquilo que está inserido na nossa vida, que não é nenhuma novidade
e que talvez já venhamos a trabalhar esses conceitos durante muitas e muitas vidas. Então, é sobre isso que a gente também está falando aqui essa manhã. Vocês sabem que eu gosto muito de história, eu trouxe a história e botei no slide ela inteira. Claro que eu vou contar meio a minha moda, né? Alguns pontos ali que eu vou ler mesmo, porque a gente não vai ficar lendo a história. A história fala acreditando sem ver. Dizem que em um momento o imperador chamou um rabino seu e provocou ele com uma pergunta. Disse assim: eu gostaria muito de ver o seu Deus. E aí o rabino falou para ele: impossível. Ele falou assim: impossível? O rabino falou. Então como é que eu vou poder confiar a minha vida naquilo que eu não posso ver? Naquilo que eu não posso tocar? E aí o rabino virou para ele e falou assim: mostre-me aí, Sua Alteza, no seu bolso, aonde você guarda o amor que você sente por sua esposa. E aí é claro que o imperador virou para ele e falou assim: não seja tolo. Eu não tenho como mostrar ou guardar no meu bolso o amor que eu tenho pela minha esposa. E aí, então, o rabino vira para ele, vai levar a nós todos a vários processos de reflexão, porque essa história ela dá vários ângulos de visão. Ele responde assim: o sol é apenas uma das obras que o Senhor colocou no universo. E, no entanto, você não pode olhá-lo diretamente. Tampouco pode ver o amor, mas sabe que é capaz de apaixonar-se por uma mulher e confiar a sua vida a ela. Não lhe parece evidente que existem certas coisas em quem confiamos sem ver? Então, a primeira coisa que ele usa é algo que é palpável, que é material, que é o sol. É uma coisa material, é palpável. Eu posso ver o sol. Sei que ele aqui está. Mas se eu olhar diretamente para o sol, o que acontece? Eu fico cega. Eu fico cega e não consigo mais ver nada. Então, já nos mostrando que mesmo coisas que são palpáveis dentro da nossa dimensão, nem sempre nós podemos olhar de frente, ter uma compreensão direta. Eu posso não ter a capacidade de ver o sol diretamente, também por causa da minha própria evolução. Talvez seja difícil compreender com profundidade Deus ou ver Deus face a face. Sabemos que no nosso atual momento de existência, de vida, na nossa evolução, onde a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, não vou dizer todos, mas nós sabemos que existem os imperfeitos, os bons e os puros. Na grande maioria de nós somos imperfeitos. A nossa compreensão de Deus é uma compreensão ainda estreita. Tentamos definir Deus e quando nós definimos, nós tornamos algo que é infinito numa coisa finita, porque a definição faz isso. Então, é uma das reflexões também. Eu não posso ver o sol diretamente, eu não posso ver Deus face a face. Eu não tenho condições ainda. Mas eu posso ver os efeitos que o sol produz. Porque o sol vai incidir em cima das coisas, vai iluminar, vai projetar sombras. E com isso eu vou poder diferenciar as coisas. Então o sol, a luz, me ajuda em processos de discernimento. Mas que sejamos o nosso discernimento, como a página que foi ao acaso, né? Que não seja ela utilizada para fazermos julgamentos, mas para compreendermos as diversas faces, as diversas formas de evolução que existem na Terra. Somos pessoas únicas e pessoas diferentes. Aqui nesse salão não tem uma pessoa igual, não existe. No mundo não existe uma pessoa igual. E, no entanto, a gente se desarvora em fazer múltiplos julgamentos. Queremos tudo muito bem palpável, julgado e armazenados em prateleiras, que é o que eu falo. A gente julga as pessoas, coloca um rótulo nas pessoas, colocamos elas nas prateleiras e deixamos elas lá pela eternidade, como se elas fossem incapazes de evoluir, de se transformar em pessoas diferentes. E a gente chama isso, além de ser um preconceito, é algo que nós vamos conservando ao longo da nossa vida, deixando as pessoas lá sem nenhuma possibilidade, reféns dos nossos julgamentos. É preciso a gente mudar esse olhar em relação às pessoas. Ter uma abertura maior para os outros, para as pessoas. E aí, no segundo momento, ele vai falar daquilo que é invisível,
porque nós não podemos ver o amor de ninguém aqui. Eu não posso ver o amor de ninguém aqui nessa sala, nem ninguém pode ver o amor que eu tenho dentro do meu coração. No entanto, ele faz uma comparação bem forte, bem incisiva, para que o imperador se toque que há muitas coisas que são invisíveis, mas que podem coordenar, inclusive, a nossa vida, que é, no caso, o amor que ele sente pela esposa dele. Ele não vê, mas ele vê o efeito do amor que está na esposa dele, através do carinho que ela tem para com ele, dos cuidados pelo qual ela tem com ele. Aí ele pode mensurar ou até, né, tornar esse amor algo mais palpável. No entanto, é o amor que direciona ele, que faz ele entregar a vida dele para a esposa dele. Olha que interessante. E poderíamos ter outros, né? Vivemos, como a gente já falou, uma cultura obcecada por coisas externas, né? Por imagens, por coisas que chamem a nossa atenção e que muitas vezes nos distraem, volto a falar, daquilo que é a realidade, daquilo que é essencial para nós, que nos dizemos, nos intitulamos como espíritos imortais. E nos distraímos, às vezes, em discussões, das mais improdutivas, às vezes, em relação a assuntos que são momentâneos, que dizem respeito a só a nossa estadia aqui nessa dimensão por um tempo. E aí, até ainda há poucos dias eu estava falando para a gente não se distrair das eleições, não brigarmos como a gente fez nas outras eleições, perder amizades por causa de questões políticas, que o amor ao próximo possa estar acima de todas essas coisas dentro de uma sociedade. Nós somos irmãos uns dos outros, né? Então, há muitas coisas que estão ao nosso redor, definem, né, que têm valores, mas que permanecem ocultos. E aí eu tirei essa pequena frase do livro do Pequeno Príncipe, muito conhecida por todos nós, onde ele fala: o essencial é invisível aos olhos. E o que é essencial para a gente aqui agora? Se eu fizesse uma pergunta para vocês aí, vão começando a pensar, o que é essencial para vocês nesse instante? Pergunta para uma pessoa que está sem saúde, que perdeu a saúde agora. Pergunta para ela o que é essencial para ela agora. Saúde. Uma pessoa que está abandonada, o que é essencial para ela? O amor, né? Aliás, nós podemos viver sem amor? E, no entanto, o amor é invisível aos nossos olhos. Mas nós necessitamos de algum tipo de amor na nossa vida. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela fala sobre o homem integral. Então, ela vai dizer que nós somos um ser bio, psíquico, sócio, espiritual. Ou seja, com necessidades materiais, porque precisamos comer, precisamos dormir, precisamos beber água, enfim, né? Temos necessidades biológicas de fato. Temos necessidades sociais, precisamos interagir, precisamos trabalhar, precisamos estar com outras pessoas. Temos necessidades psicológicas? Vocês me falaram aqui ainda agora. Amor é uma necessidade psicológica. Ninguém vive sem amor. Nós sabemos que crianças tratadas sem amor são crianças com vários problemas, com vários desequilíbrios, se tornam adultos inseguros e desequilibrados. Isso é só uma faceta, né, da falta do amor. Temos necessidades espirituais? Poderiam me dar um exemplo? Vocês estão aqui essa manhã fazendo o que aqui? Nós todos juntos. Nós estamos saciando as nossas necessidades espirituais. Temos uma necessidade espirituais também. Então, as necessidades, muitas dessas necessidades, algumas das que nós falamos aqui, elas são invisíveis. As necessidades psicológicas são invisíveis, o amor, as necessidades espirituais são quase invisíveis também. Podemos apenas ver do seu efeito. Aí eu botei um quadro para a gente exemplificar ainda mais. Eu não posso ver a honestidade de vocês, eu não posso. Mas eu posso, através do comportamento de vocês, da sociedade, o meu, verificar o quanto que eu estou sendo honesto ou não. Alguém vem, eu estou fazendo uma compra, me dá um troco a mais. Eu vou lá, confiro e falo, puxa, essa senhora do caixa me deu um troco a mais. Nesse momento, eu vou ver o nível que eu tenho de honestidade.
daquilo que é invisível, que não tem uma testemunha propriamente. A testemunha sou eu e a minha própria consciência. Se eu devolvo o troco, digo a ela, você me deu um troco a mais, olha só, vamos conferir de novo? E aí eu devolvo o troco, eu estou mostrando a minha honestidade, aquilo que era invisível, mas é fundamental dentro de uma sociedade. A paciência, o respeito, quando a gente tem a capacidade de ouvir, às vezes, até uma pessoa colérica, irada, desequilibrada dentro de uma sociedade, que às vezes do nada a gente é interceptado na rua e alguém começa a proferir um monte de coisas, de impropérios, que a gente fica assim, ué, se eu tiver naquele instante o Evangelho de Jesus, parar, esperar a tempestade acabar, e chegar o momento da calmaria, eu vou estar testando, mostrando que eu tenho paciência e respeito para com as outras pessoas. Isso é só um exemplo, né? A generosidade, que é dividir daquilo que tem. Isso é generosidade. Isso é generosidade genuína. Dividir daquilo que a gente tem, não dar daquilo que nos sobra, que temos em abundância na nossa vida. E aí eu vou poder ver no ser humano a sua generosidade. A serenidade e a temperança é muito medida nas horas das nossas provas e expiações. Que quem aqui não passa provas e expiações? Inclusive agora aqui sentados, devem ter muitos, talvez até, que vieram aqui essa manhã porque passam por expiações terríveis às vezes. Situações que não sabem nem ao certo o que vai fazer. E aí, naquele momento que nós somos testados na nossa seriedade, na nossa temperança, na nossa fé, o quanto que a gente acredita em Deus, que eu sei que existe, mas eu não tenho como botar aqui em cima e falar assim, ó, aqui está Deus, ó, aí, eis Deus aqui. Mas é um momento em que eu vou ser testada e eu posso provar que verdadeiramente eu acredito naquilo que meus olhos, os meus 5 sentidos não são capazes de me fazer perceber. Então, isso já é um teste para a gente pensar qual é o valor das coisas que temos. Eu valorizo aquilo que eu posso ver, que eu posso palpar, ou eu consigo já ter valores dentro de mim que eu não vejo, que são invisíveis, que são essenciais, eu acredito, eu vivencio dentro de uma sociedade. E a gente estava falando ali de uma série de caracteres, né, de caracteres moralizados dentro de uma sociedade. Seria uma maravilha a gente viver dentro de uma sociedade em que as pessoas fossem honestas. 100%, não digo assim, né, 20, 30, 5, quando der. Eu digo 100%. Uma sociedade onde todos tivessem paciência e respeito pelo próximo. Nossa, que sonho de consumo, né? Hein? É um paraíso, generosidade. Mas esse paraíso é inacessível? Não. Depende de quem é a construção desse paraíso. Nós, né? Mas, em geral, a gente tem uma desculpa social muito confortável para dar. A gente fala assim, eu só agi assim porque todo mundo agiu. Mas não é todo mundo que vai responder quando eu desencarnar e eu tiver que prestar conta, é todo mundo? Isso não vai valer. Hein? Você não é todo mundo, é isso aí. Nós não somos todo mundo. Mas se eu for a única pessoa honesta dentro de uma comunidade, dentro de um conceito, o que eu vou ganhar com isso? O problema da gente é que a gente está esperando o quê? Paga. Hein? Reconhecimentos, né? A gente está esperando ser aplaudidos dentro de uma sociedade. Mas esses valores são todos conquistados sem aplausos. Essa é a grande verdade. A gente vai falar um pouco disso essa manhã. Por que ainda não conseguimos plenamente viver esses valores que nós almejamos profundamente dentro da nossa vida? Porque nós temos aquilo que a própria série psicológica da Joana de Ângeles e também a psicologia transpessoal fala muito. Nós ainda temos uma consciência inicial chamada consciência egóica, que é uma consciência que nos deixa preso a 2 grandes chagas da humanidade que Kardec falou no Livro dos Espíritos, no Evangelho também. Quais são as 2 grandes chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo, ou egoísmo e orgulho, isso aí. O que faz, ou como age o homem que é extremamente egoísta? Ele quer tudo para ele, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É um ditado popular, né? Então, se a coisa está escasseando, eu vou lá no supermercado, faço um estoque na minha casa. Não tem problema, né? Estou só olhando para a minha existência, é isso?
É como se tivesse isso justificado, mas o outro que está passando fome não tem problema. Tem? Deveria ter, né? E o que é a pessoa orgulhosa? A pessoa que... A última bolacha do pacote? Né? E ela já se acha. A opinião dos outros é só uma coisa que eu faço, hein? É um detalhe, né? Vou ouvir por caridade, mas entra no ouvido e sai no outro. Eu sou mais importante que você. E aí a gente só tem que fazer uma pergunta para Deus: quem é mais importante? Então, a nossa consciência deveria ser uma consciência voltada para a coletividade, para o sistema. Deveríamos agir na sociedade, termos uma atitude em que pudesse sempre agradar ao maior número de pessoas possíveis. Deveria ser assim? Né? Então, eu não vou fazer um estoque lá em casa, porque assim como eu tenho fome, tem uma pessoa que mora do lado da minha casa que também sente fome. O que mora na frente também tem fome. O que mora do outro lado também tem, o que mora atrás também tem, o que mora no outro país também tem. Então, nós vamos pensar o bem para a comunidade. É isso que está faltando hoje no mundo, pensarmos em coletividade. Então, o foco da consciência egóica é sempre o meu e o eu. E nós esquecemos o quê? Do nós, do todo. Nós precisamos viver dentro da sociedade. A base da emoção que nos mobiliza a agir de uma forma individualista é sempre o medo de quê? Medo de faltar, medo de perder, medo de deixar de ser o quê? O centro das atenções. Então, eu não vou ser o centro do universo, eu não vou fazer. Se eu não receber os aplausos, como a Jaqueline ali colocou, eu não vou fazer, eu não vou ser uma pessoa melhor, porque eu não vou receber aplausos. E aí eu não vou agir dessa forma. E aí a gente tem que começar a viver dentro dessa consciência mais ampliada, sair dessa consciência primordial, avançar para uma consciência mais dilatada e começar a ter amor e aceitação e acreditar no invisível. O Pai é um Pai de providência. Então, se eu estou fazendo a minha parte, que medo eu posso ter de ficar à deriva? Não é assim? Que medo que eu posso ter de ficar à deriva se eu acredito que Deus é justo, é equânime e que é um Pai que olha para todos nós sem distinção? Qual o meu medo de agir de forma diferente? Existiria alguma coisa que me faria pensar? Alguns aí talvez não falassem, mas pensaram assim: mas sei lá qual é o meu karma da outra vida, né? Ué, mas se é karma, tem que ser vivido, não tem? Então, sem medo. E Deus também não é punitivo, é misericordioso. A visão do outro, né? O outro é um objeto de interesse. Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala, né? Por que indício se pode reconhecer uma pessoa tirando os vícios e os defeitos dela? Como nós poderíamos verificar se ela ainda é uma pessoa pouco evoluída? Eu não me lembro exatamente a pergunta que é. E aí a resposta é: pelos interesses pessoais. E são por esses interesses pessoais que uma sociedade vem se desmoronando há milênios, né? Porque o outro é apenas um objeto para alcançar um fim, é um meio, né? E aí entender que numa consciência mais ampliada, para a gente mudar uma sociedade, a gente tem que ver que todos nós precisamos estar inseridos e precisamos estar socorridos e precisamos estar resguardados. É lutar pelos interesses da grande maioria. Geralmente a consciência egóica fica presa ao que passou. Nós, às vezes, temos medo não só do que passou, mas de dar alguma coisa e nos faltar. Me recordo que na pandemia, né, quando a gente viveu a pandemia, muita gente, a gente sabe que ficou desempregado, que ficou sem nada, né? E todo dia chegava uma notícia pelo Zap, eu não sei de vocês, mas que alguém tinha perdido tudo e que precisava de alguma coisa. E aí a gente começa a abrir os armários, ver o que pode dar. Só que chega uma hora que o que é supérfluo, o que acontece? Acaba, né? Vai primeiro. E aí depois, como é que fica? Aí que a gente é testado, né? Se a gente vai ter aquela generosidade. Mas pensa bem, se eu tenho 5 calças, eu não posso passar agora a ter 4? Um exemplo, né? Se eu tenho 5 blusas de lã, eu não posso agora passar a ter 4? Ah, mas essa blusa... Aí vai lá catar a blusa dentro do armário. Não, mas essa daqui, ó... Ah, não, essa aqui é minha cor predileta. Ah, essa daqui é para uma ocasião especial. Aí a gente começa, né? A sessão de esculpismo, não é assim?
E aí que a gente é testado o quanto que a gente ultrapassa e o quanto que os valores que a traça e o ferrugem não corrompem e que são esses invisíveis começam a prevalecer na nossa vida ou não prevalecem de forma nenhuma. E aí vamos. Nesse livro, Bhagavad Gita, um dos livros mais antigos religiosos da nossa cultura, do nosso planeta Terra, né, por tradução do Humberto Roden, ele diz assim: segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, não a nossa, toda a atividade do homem profano, aquele homem que não acredita em nada do que é invisível, do que é o divino, é fundamentalmente trágica, eivada de culpa ou karma, porque quem age é o ego, que a gente estava falando, esse ego, essa consciência que nos deixa ainda presa ao orgulho e egoísmo. E esse ego é uma ilusão funesta. E tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e de maldade. E eu pergunto por que a gente, quando age egoicamente, a gente sente em determinado momento culpa, acaba sentindo. Porque se nós somos arrastados pelo orgulho e egoísmo e vivemos dessa forma, tragicamente, em algum momento, ainda que não seja nessa encarnação, mas um dia vai ser, eu vou pensar assim: puxa, eu podia tanto ter ajudado, feito diferente, mas eu não fiz, eu tinha tudo para fazer e deixei de fazer. É assim? Sim? Então vamos mais à frente. O homem profano. Só para falar uma coisa importante do homem profano, que a gente falou ali, que é aquilo que não considera o sagrado, os valores que a traça e ferrugem não corrompem. Geralmente a característica desse homem é ser um homem que se acha, que se acredita autossuficiente. Isso me lembrou muito no livro A Caminho da Luz, as 4 grandes civilizações, né? A raça ariana se achava muito autossuficiente. Eu pergunto, nós somos autossuficientes? Essa manhã, para eu estar aqui, eu precisei de gente para confeccionar roupa, porque eu não sei fazer roupa, vocês sabem? Alguns devem saber, mas eu não entendo dessa arte. Eu precisei de alguém que fizesse um carro. Eu precisei de um carro, mas poderia ter vindo de um ônibus, poderia ter vindo a pé, mas não importa. Se eu viesse a pé, eu ia precisar de sapato, de energia, de comida. Eu ia precisar de alguém que plantasse, que fornecesse alimento. Então, eu sou autossuficiente. Autossuficiente, você faz tudo, você não precisa de ninguém para absolutamente nada. É uma ilusão essa autossuficiência. Ainda no Bhagavad Gita, desculpa, eu botei a mão aqui, né? Ele continua dando a explicação na introdução e fala assim: se tal e toda e qualquer atividade do homem profano, se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável. Ou agir e onerar-se de culpa, né? Porque se eu vou agir segundo o meu orgulho e egoísmo, vamos lá, vamos seguir esse raciocínio. Ou não agir e assim preservar-se da culpa. Será que isso é a solução? Não faço nada? Vamos ver. Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa: não faço nada, fico só contemplando. Do dilema, né? Não agir, entregar-se a uma total inatividade, abismar-se numa meditação passiva, a fim de não aumentar o débito negativo do karma. Mas aí eu pergunto, se eu não fizer nada, eu me isento de errar? Porque é uma opção não fazer nada, é uma escolha, não é? Usei o livre-arbítrio? Usei, não vou fazer nada. Estou vendo tudo errado e não vou fazer nada. É uma boa opção? É omissão. E aí ele vai adiante e vai falar sobre isso. O Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas 2 alternativas, né? Nem a ação e nem a não ação pelo ego, né? E não agir, preservar-se da culpa, nem agir e cobrir-se de culpa. O Gita descobriu um terceiro caminho, o do agir sem culpa e sem karma. É possível eu usar o meu bom uso, né? Fazer um bom uso do livre-arbítrio e me onerar de culpas? Né? Aí nós sabemos que sim. A não inação é um erro, né? Porque se eu ver a ação vamos começar pela ação. A ação permeada de orgulho e egoísmo, eu vou criar karma negativo? Vou, declaradamente, se eu agir dessa forma, né? E a inação é permeada do que já falaram aqui na frente, de omissão. Não deixa de ser um erro, não deixa de ser um mal. A omissão. Se eu lavo as minhas mãos, isso é muito usado, né,
coloquialmente, né, dentro da nossa sociedade, né, como um costume, uma frase que nós usamos, fulano de tal lavou as mãos. Quando a gente fala que alguém lavou as mãos, o que ele fez? Deixou de agir, né? Foi omisso, deixou o erro seguir, não quis se posicionar, lavou as mãos. Não me meto nisso daqui. A omissão também é erro. Nós vamos ver lá no livro A Gênesis, quando vai falar sobre o bem e o mal, fala que erramos quando praticamos ostensivamente, verdadeiramente, objetivamente o mal, mas também erramos por omissão, porque sabíamos o que era correto e o que nós fizemos, deixamos para lá. Agimos errado também. Mas o que nós queremos então? Nós queremos agir com acerto, não é assim? E para isso nós temos que se desapegar do mundo, da ilusão. E agirmos com autoconsciência. Como é isso, hein? Como é agir com autoconsciência no nosso mundo? É aí que nós vamos seguir um modelo e guia, que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos foram ofertado o único modelo e guia que a gente pode entregar à nossa vida sem medo de errar, sem medo de ser enganado em algum momento. E diz lá João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus trouxe para nós? Um código de conduta moral. Trouxe para nós uma interpretação mais abrangente e aprofundada do amor. Ele trouxe para nós um código de não violência. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Diante da violência, como você deve agir? Se alguém te bater numa face, o que você deve ofertar? A outra face. Significa ser saco de pancadas? Mostrar que tem outros lados de agir dentro de uma sociedade, sem ser pela lei de ação e reação. Cessar essa lei de ação e reação. Porque se eu chego, né, eu vou a Jaqueline, bato na Jaqueline. Aí a Jaqueline fala assim, vou resolver o problema com ela, vou bater nela. Quando é que isso acaba? Aí eu bato, dou um tapa nela, ela vem, me dá um tapa. Onde é que isso acaba? Quando eu chegar perto dela, eu falo assim, desculpe, dou um abraço de verdade nela. E acabou. Acabou ali? Acabou. Acabou. Começa um princípio diferente de conduta. Eu bati em você porque você não quis aceitar, Jaqueline, as minhas verdades. Mas eu descobri agora que a minha verdade é só um ponto de vista. E um ponto de vista é uma vista num ponto. Vamos? É só minha. E que você não tem que aceitar as minhas ideologias. Mas agora eu compreendo que você pode viver com a sua e eu posso viver com a minha em perfeito equilíbrio e harmonia. Até que um dia, eu e você, nós vamos ser capazes de ver verdades que são maiores do que as nossas verdades. Esse valor absoluto do invisível. Um passo. Será que a palestra acabou aqui? Não acabou, não. Sugestão, vai lá. E aí que eu vou usar, nessa manhã, aí o termo. A Márcia estava curiosa, saber onde é que eu ia falar de Jesus. Eu vou falar um monte de tempo de Jesus, eu falo o tempo todo, mas no final eu vou escolher. A parábola do tesouro escondido. Certa manhã, Jesus saiu, foi à beira do mar da Galileia, tinha uma multidão imensa lá. Aí Jesus resolveu entrar num barquinho para poder ser visto, no barco da vida, se distanciou um pouco e proferiu 7 parábolas, uma seguida da outra. Uma seguida da outra, para falar do reino dos céus. Coisa que todos nós ainda temos uma dificuldade de entendermos um pouco esse reino dos céus. Mas naquela época a nossa dificuldade era maior. E ele falou assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Quando a gente pensa assim, vamos ser sinceros, ele achou um tesouro e escondeu. O que vocês pensaram? Que egoísta, né? Escondeu de novo para depois... Olha o nosso julgamento, né? Assim? Mas será que é isso que Jesus quer ensinar? E a gente tem que voltar a perguntar. Jesus está ensinando eu passar a perna nos outros? Esconde, deixa lá, não deixa ninguém ver esse tesouro, né?
Esconde bem escondidinho, depois você vai lá, você vai se beneficiar desse tesouro. Será que é isso? Não pode ser. Então, vamos tentar entender alguns simbolismos desse daqui. O reino dos céus, a gente já está cansado de saber que não é um lugar geográfico, mas ele possui características ao reino dos céus. A natureza dele é toda espiritual. Ele é eterno, ele é invisível, não posso vê-lo, mas ele está aqui, em potencial. Ele é invisível aos nossos olhos, mas ele está em potencial em nós. Mais perceptível pela fé, para aquilo que te leva para o atemporal, que é a nossa fé. A nossa fé não nos leva para o atemporal? Nos leva. Ela não leva para essa temporalidade aqui. A minha fé é uma crença além dessa dimensão. Que existe mais coisas além da dimensão material na minha vida. Ela vai mostrar valores dentro da nossa vida, como justiça, misericórdia, amor, humildade, verdade. Não aquela justiça que nós, às vezes, definimos emocionalmente, que justo é tudo aquilo que não me prejudica, não é assim? Não é essa justiça. É a justiça que vai olhar para todos de igual conformidade. Olha que justiça maravilhosa. Se nós vivêssemos nesse mundo, que maravilha que seria. Uma justiça que fosse além do meu voluntariarismo, né? Além dos meus determinismos, além das minhas próprias necessidades, do meu individualismo, além do meu egoísmo. A finalidade dela não é busca por poder político, por poder material, mas é uma transformação interior, é uma comunhão com Deus. Se eu agora viver essas virtudes dentro de uma sociedade, eu pergunto a vocês, seria fácil viver essas virtudes dentro da nossa sociedade hoje? Foi fácil para Jesus viver naquele tempo, onde éramos pior? Mas ele viveu. Mas ele era Jesus. Mas e os seus discípulos depois? Não prosseguiram vivendo? Não prosseguiram? Todos, com exceção de João, foram martirizados no fim da vida deles. Foram perseguidos porque viveram o amor, viveram a misericórdia, viveram a justiça. Então, é compreender que viver esses valores, você não vai ser aplaudido numa sociedade nem ser reconhecido, talvez. Poucos irão ver o seu real valor. O tempo desse reino, ele está fora, ele é atemporal. E o governante absoluto é Deus. Mas Jesus veio como intermediário para mostrar para a gente novos valores na nossa vida. E o reino da terra? Porque existem dois reinos. Jesus mesmo disse isso para Pilatos quando estava sendo julgado. E também, em dado momento, ele falou, não se pode servir a Deus e a Mamão. Falou de dois reinos, não falou? Como é que é o reino da terra? Esse que a gente luta e se mata e briga uns com os outros e deixa de ser irmãos por eles. É um reino material, é transitório. Ele é visível, é bem verdade, que tudo que eu conquistar aqui eu posso botar a mão. Permeado pelas leis humanas, as leis humanas são falhas. Todo dia a gente vê no noticiário que alguém foi preso, está lá não sei quantos anos preso, e que depois descobriu que a pessoa não... Isso é só um exemplo, né? E descobriu que a pessoa não foi a pessoa que cometeu aquele crime ou fez aquele delito, né? Quais são os valores desse reino aqui? O poder, a riqueza, o status, o domínio, as glórias, que são todas elas são passageiras. Mas a gente briga por essas glórias. É esse que deve ser a nossa pergunta. Eu luto por um poder, que às vezes eu falo, fulano está brigando por um poder de 3 centímetros cúbicos. Não cabe nem ele em pé. Mas ele está brigando por aquilo ali. Enquanto que nós deveríamos lutar, usar toda a nossa energia para o amor, para o amar-se e amar os outros. Amar as pessoas é difícil? Santo Agostinho tinha um pensamento que falava assim, amar é deixar que o outro seja. E aí a gente, no século XXI, fez uma parte, uma emenda, né, nessa lei. Seja do meu jeito, seja meu eterno desejo, não é assim? A gente fez uma emenda. Não, é amar, deixar o outro ser o que ele dá conta. Nós somos o que damos conta. Somos o que damos conta. Eu brinco que eu queria tanto ser Jesus, mas eu estou tão longe. Né? Mas eu dou conta disso aqui por enquanto, mas eu tenho lá a meta. Né?
Finalidade: buscar e manter a ordem social a qualquer preço, a política, a economia, mas sempre marcado pelas imperfeições humanas, muitas vezes pela truculência, né? Pela violência, pela ignorância, pela astúcia humana, porque a astúcia também é violência. O tempo está preso aqui a ciclos, né? Porque hoje amanheceu, a gente amanheceu, tinha um pouco de sol, agora já não tem mais. Aqui tudo é o quê? Transitório. De manhã tinha sol, de manhã cedo, não tinha? E agora? Vocês já olhem lá para fora que vocês vão ver. Está nublado. Aqui é transitório. E a gente luta por esse transitório. Luta, dá a vida, gasta toda a energia pelo transitório. Sujeito à decadência e ao fim. Todos os impérios da Terra, todas as culturas tiveram o seu auge e depois o seu declínio. Sempre, todas as culturas, mostrando que aqui é um mundo transitório. Os governantes somos nós, pessoas cheias de ambições ilimitadas, cheias de desejos insaciáveis. E, no entanto, a gente luta por esse reino. Né? Deixa eu ver que o meu tempo está acabando, Por que nós amamos tanto esse reino material? É a pergunta. Por quê? Por que a gente ama tanto isso aqui? Ou a grande maioria ama? Somos imediatistas? Adoramos imediatista, queremos recompensas, prazeres para ontem, não é assim? Eu vou ser bom, ninguém vai me aplaudir. Vou fazer o bem, ninguém nem liga muitas vezes para esse tipo de bem. Nós gostamos do imediatismo, daquilo que massageia o nosso ego, daquilo que diz que nós somos mais importantes do que as outras pessoas. Oferece uma segurança aparente, não é? Por mais que a gente junte fortunas, a gente pode ficar pobre da noite por dia. Quem aqui já conheceu pessoas que tinham muito dinheiro e perderam tudo da noite para o dia? Eu já. Um monte de gente aqui conhece. Porque assim é a vida. Aqui a vida é assim. Mas a gente luta por isso. E tudo isso por causa dessa consciência que a gente tem, que não abre, que não dilata para buscar valores eternos e viver aquilo que a traça e o ferrugem não corrompem. Ter coragem de viver isso na sua vida pessoal e na sua vida de sociedade. Por essa consciência que a gente não tá sabendo, né, sair desse patamar. Né? Então, o reino da terra é amado porque ele é visível, ele é palpável, ele é sedutor, ele me oferece prazer imediato. Ser bom aqui, qual é a recompensa que eu vou ter aqui na terra? Talvez nunca. Mas Jesus disse que a recompensa vai estar comigo, porque aquilo de bom que eu fiz pode me ser tirado? Não. Alguém pode tirar o amor de dentro de vocês? Roubar o amor de vocês? Roubar a misericórdia que vocês? Roubar a honestidade que está dentro de vocês? Mas pode roubar o corpo de vocês? Pode. Uma arma de fogo vai lá e acabou. Nosso corpo fica. Pode roubar o carro, a casa que a gente tiver? Pode. E nem as titulações que foram adquiridas com o nosso esforço, talvez a gente não possa exercê-la, como foi o caso de André Luiz no livro Nosso Lar, que ele não pôde exercer a profissão de médico. Mas vamos ler o livro para saber por quê, quem não leu. Curiosidade, a gente joga, mas não conta tudo. Então, assim, quantas coisas que a gente luta, mas que vão ficar, né? E o reino dos céus vai me exigir uma fé, uma renúncia muito grande. Não, renunciar daquilo que eu acho que é tão essencial para mim não é mole. Né? Renunciar a uma opinião, mas eu estou certo, eu vou falar com ela. Não vou, fecha a boca e... Não, mas eu tenho que falar com ela porque eu que estou certa. As nossas opiniões, as nossas colocações, as nossas coisas, né? Renunciar a tudo isso. E o que é esse tesouro? E aí a gente vai agora finalizar a parábola. O tesouro oculto que Jesus falava lá na parábola é a boa nova que ele trouxe para a gente, esse código de conduta moral, porque não é só o Sermão da Montanha que é um código de conduta moral, que, como diz o próprio Mahatma Gandhi, se perdesse todos os livros religiosos da Terra e ficasse só o Sermão da Montanha, que a humanidade estava toda salva. Mas todos os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, eles podem nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. É o maior tesouro de todos. Esse homem achou ele. Esse homem nem estava procurando, né? Porque, de repente, ele achou no campo, não foi assim? Achou, estava lá, né? Estava escondido no campo.
Que campo era esse? Era um campo físico que ele foi lá? Né? Porque para ele achar, ele tinha que cavucar o terreno. Claro que não. Você vai ficar cavucando um terreno todo? Não é. Terreno, era uma linguagem metafórica para dizer que era consciência. Em dado momento da vida dele, a consciência dele despertou para outros valores mais profundos, verdadeiros, que poderiam mudar não só ele, mas a sociedade como um todo. Essa sociedade mais justa, harmoniosa, maravilhosa, que todos nós desejamos, mas que tem que ser uma construção de cada indivíduo dentro da sociedade, para que ela possa prevalecer. Eu posso fazer ela prevalecer na minha vida, mas para ela prevalecer na sociedade, é uma construção em comunhão. Está além do ego. Então não foi o ego dele que determinou, que encontrou. Foi uma consciência que se dilatou a ponto de conhecer essas verdades, ele se despertou e ele saiu daquela consciência egóica. Ele saiu do seu estado de orgulho e egoísmo, que quer só para si próprio, e começou a viver de uma forma sistêmica, de uma forma que a gente chama fraterna, solidária dentro de uma sociedade. Ele começou a isso, ele transcendeu tudo aquilo que o ego podia oferecer para ele. Quando ele achou esse tesouro, que ele ocultou de novo, o que ele fez? Ele saiu, e o que ele foi fazer? Foi vender tudo, não é? Que agora eu tenho um tesouro, eu tenho aquele outro, posso vender isso? Foi isso? Não. Ele mostrou um comportamento de desapego, de desidentificação. Eu me desapeguei das coisas, fui me desapegar de tudo, que para viver esses valores, Jesus disse que ninguém podia servir a Deus e a Mamão. Então eu vou ter que me desapegar o quê? De valores ilusórios. E viver os valores que a traça e ferrugem não corrompem. Porque ninguém, disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para ficar com um pé aqui e o outro ali e achar que então, a hora que eu preciso, eu caio para o lado de cá. E a hora que eu não preciso, eu vou cair para o outro lado? Não. Jesus disse, olha, se você quer viver esses valores, você vai ter que se desapegar de todo aquele outro contexto dentro da sociedade. Foi vender tudo, não era negar a vida dele, nem negar as coisas, mas é negar o apego. Tem uma frase muito popular agora entre nós que diz que o problema não é a gente possuir coisas, é as coisas nos possuir. E quantas coisas às vezes nos possuem que a gente não consegue? Lembra das 5 calças, das 5 blusas? Que a gente às vezes, poxa, mas eu ainda vou ficar com 4. Não, mas, né? A gente está possuído por aquilo ali. E é claro que o desapego fala do ter, a desidentificação do ser. O desapego vai falar das coisas externas, das coisas materiais que estão ao nosso redor e que a gente tanto ama às vezes, ama demais, fora da conta. A desidentificação vai estar falando daquilo que está dentro de nós, dos sentimentos, do comportamento totalmente voltado ainda, permeado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que a gente tem que, na vida de relação, ir abrindo mão, ir trabalhando na vida de relação. É na vida de relação que a gente se espiritualiza, porque somos pessoas diferentes, eu e a Márcia. Então eu vou conviver, vou fazer um trabalho com a Márcia, um exemplo. A Márcia tem a personalidade dela, eu tenho a minha. Então a gente vai chegar uma hora que, claro, pelo nível de convivência, a gente vai bobear, a gente bate de frente. Mas o que a gente faz? Antes de bater de frente, a gente fala assim, peraí, mas eu posso abrir mão um pouquinho de uma coisa e ela também, e aí a gente, vai bem dentro daquilo ali, vai viver bem. A gente não precisa bater de frente. Ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. Vamos chegar a uma terceira? Pronto. Nem agrada a ela, nem agrada a mim. É uma forma da gente começar a se desapegar um pouco disso daí. Esse homem estava na alegria de descobrir, né? Esse homem que achou esse tesouro pode ser qualquer um, porque Jesus não deu nome a esse homem. Porque esse tesouro, ele está à disposição de qualquer um que queira se desapegar para encontrá-lo e viver. Então pode ser qualquer um. Esse homem ficou movido de gozo, de uma alegria que é verdadeira, de um contentamento que ninguém pode tirar. Alguém pode tirar o contentamento de vocês? Não, são valores que ninguém pode roubar. E ele ficou assim, né? Ele ficou todo feliz porque ele encontrava outros valores. E ainda falando do desapego que nós precisamos, nós estamos aqui na Terra, ganhamos esse corpo, somos proprietários dele?
Nós somos o quê? Depositários, guardiões. Tanto disso que a gente vai ter que apresentar, né, falar sobre a nossa administração. Usei mal esse corpo, comi mal, dormi mal, me estressei, sou uma pessoa colérica, irada, não aceito nada dos outros, sou inflexível no meu olhar da vida. Eu acabo com esse corpo rápido? Eu vou ter que prestar conta disso? Vou. Quem é o proprietário de tudo? Não sou eu. Né? Estamos aqui apenas de passagem. Então, eu tenho que me desapegar dessa ilusão de propriedade que essa consciência primordial, que nós estamos chamando de consciência egóica, me dá, de achar que eu tenho posse por tudo. Eu falo assim, o nosso teste para saber se a gente está desapegado no corpo é na hora da morte, né? Se a gente falar assim, Senhor, não leva já não, que eu ainda tenho filho para criar, está apegado. Ou qualquer outra coisa que a gente falar, qualquer coisa. Então, o campo é a nossa consciência que recebeu uma nova verdade, né? Esses tesouros das leis de Deus. Ele criou uma dimensão de vida, de visão tão grandioso dentro de mim, né? Eu vou transcender esse meu ego. Eu vendi, eu me desapeguei de todas as ilusões, ou estou em processo de desapego. Ele compra o campo, ele integra o que nós chamamos de consciência egóica, agora com uma nova consciência, uma consciência maior. Nós não desabamos, não desmoronamos a consciência egóica. É como os instintos, eles estão presentes na nossa vida? Então, mas nós não precisamos deixar eles regerem a nossa vida, os instintos. Mas ele é bom. Sem o instinto aqui, eu tinha que estar me lembrando que eu tenho que respirar, que o coração tem que bater, já pensou? Porque ele desenvolveu todo um mecanismo fisiológico muito bom. Para mim, foi importante ele na minha vida, ele continua sendo. Mas ele não rege a minha vida. Porque se ele reger, vai ser bateu, levou. Né? Ele não rege. E aí, finalizando com essa frase aí, que eu não vou nem colocar as explicações, mas é uma frase que também anda muito agora no movimento espírita, eu vou ler só o final. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Então, é só para a gente parar para pensar, vamos pular aqui. Esse tesouro dessa parábola, que é um tesouro invisível aos nossos olhos. Não é um tesouro físico, nem é um lugar que eu vou poder ir lá, encontrar esse tesouro e ficar rico. Mas a riqueza verdadeira, ela reside exatamente nesse tesouro das leis de Deus prevalecerem na nossa vida. Fazer a lei de Deus prevalecer na minha vida. Mas como é que eu posso achar esse tesouro? Ele está em algum lugar? Foi perguntado a Kardec, né? Onde está esse tesouro? Onde está escrita as leis de Deus? Onde ela está? A nossa consciência, mergulha para dentro. Por isso que na questão 919, quando fazem essa pergunta muito relacionada a isso que estamos falando, ele fala que a resposta, um sábio da antiguidade vou-lo disse. A frase toda é essa daí, tá? Que a gente nunca vê a frase toda. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Os deuses que criamos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, caminha para dentro da gente. É toda manhã a gente fazer uma reflexão, um balanço daquilo que a gente quer fazer durante esse dia. E não é só refletir no final, é refletir de manhã quando a gente começa a vida. E pensar em tantas coisas, obstáculos que a gente pode encontrar no nosso viver. É uma pessoa difícil que pode dar uma parada ali, fazer a gente dar uma parada na nossa vida. É uma pessoa difícil que a gente convive, é um trabalho difícil que a gente tem, é uma relação social difícil que a gente possa ter. É qualquer problema que a gente possa estar vivendo, é refletir sobre aquilo que a gente gostaria daqui para frente de viver em relação a todos esses problemas, em relação a todos os desafios que estão inseridos na nossa vida. Será que a gente pode fazer diferente? Ao invés de, por exemplo, eu brigar com alguém porque se alguém não pensa como eu, será que eu posso fazer diferente? Ao invés de eu dizer que a pessoa é tão difícil, será que eu posso me tornar uma pessoa mais fácil, mais flexível diante da vida? Se eu reclamar tanto de uma pessoa, será que eu seria capaz de me colocar no lugar dessa pessoa, ter essa empatia toda, entender o universo dela, para melhor poder lidar com ela? Será que eu seria capaz? E começar a desenvolver esses valores invisíveis que são absolutos em nossa vida, porque a cada vez que eu amo, eu estou
conscientemente na presença divina. E estou conscientemente irradiando a presença divina àqueles que estão ao meu redor. Mas cada vez que eu odeio, eu me firo e exalo essa energia de ódio para todos aqueles que estão ao meu redor. Então é pensar sobre o que eu quero de uma sociedade, o que eu quero para mim e começar eu também a viver aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo verdadeiramente dentro de uma sociedade. E não cobrar dos outros se os outros estão vivendo isso, se eles não estão vivendo. Se aquele que está tão perto de mim vive ou não vive, isso não pode ser um problema meu. Mas é problema meu quando eu não faço. É problema meu quando eu não vivo aquilo que eu desejo. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e seu divino tesouro esteja entre todos nós. Muito obrigada.